Temas que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Tempo agora para lhe falar de um livro, A Fé da Igreja, com o Padre João Lourenço, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Pedi-lhe que nos apresentasse este livro, de que é que resulta o livro publicado pela Paulus e onde se vê aqui um conjunto de autores que escrevem, creio, sobre a fé da Igreja. Este livro é o resultado da resposta que a Faculdade de Teologia deu ao convite que o Papa Bento XVI, em 11 de outubro de 2011, fez a toda a Igreja para celebrar um ano da fé. Os motivos são muitos e são ricos. O Papa o expressa muito bem na carta que propõe esse ano da fé, chamada Porta Fidei, a Porta da Fé, e um dos objetivos tinha como trazer de novo à atualidade da Igreja e do mundo a vivência ou a celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. Nesta perspectiva, em ordem a dar resposta a este desafio lançado pelo Papa, a Faculdade de Teologia organizou um curso online, que teve uma grande adesão, sobre exatamente aquilo que é a fé da Igreja. Quais são os grandes fundamentos da fé da Igreja, nas suas múltiplas dimensões, desde a antropologia, desde a Bíblia, a teologia, a eclesiologia, a realidade social, a inserção social, as dinâmicas e as consequências do agir cristão, etc. E já analisaremos cada um desses temas que o livro propõe. Portanto, e reunimos um conjunto de pessoas, aquelas que se situavam, por outro lado também tinham alguma disponibilidade, mas que se situavam dentro destes domínios que fomos analisando e que nos pareceram oportunos. O curso foi organizado, foi feito dentro de um regime que já normalmente seguimos com outros cursos, através do acompanhamento de uma plataforma, com algumas sessões presenciais, e no final eu propus à Paulus Editora a publicação do texto. Os autores, enfim, apuraram melhor os textos respectivos, organizaram-nos um bocadinho mais cientificamente, entregámos-los à Paulus, que nos publicou a obra e que foi já apresentada no dia 23 de maio em Braga, numa sessão da Faculdade de Teologia, sessão nacional, no Dia Nacional da Faculdade de Teologia, por Dom José Cordeiro. Creio que é uma obra, para além de meritória, é uma boa resposta, é um contributo, acho que muito digno, que a Faculdade oferece à Igreja dentro desta temática e dentro do conjunto de iniciativas que, no fundo, às vezes são aquelas que arrestam destas iniciativas com que a Igreja portuguesa viveu. Ler este livro é uma forma de fazer o curso novamente, ou de quem não o fez, poder fazer o curso? Sim, ler este livro é um bom contributo. Faltam provavelmente algumas ferramentas, que são aquelas dos exercícios, porque houve uma parte significativa dos alunos que seguiram um curso com avaliação, e essa avaliação exigia não só a participação em sessões presenciais, como também o desenvolvimento de temas e propostas de trabalhos que os responsáveis de cada módulo iam propondo. E esses trabalhos foram analisados com os ecos do próprio trabalho para com os alunos. É um curso que me deu muito trabalho, por exemplo, na parte que me toca, na parte bíblica. Mas também, enfim, tive alguns ecos do contentamento das pessoas pelo facto de terem lido e terem podido participar. Vejo aqui na apresentação que o próprio Padre João Lourenço escreve que são 6 temas os que fazem este curso. O conjunto do curso foi desenvolvido, nós podíamos chamar 6 temas, 6 módulos. Cada módulo ocupava um mês e era ao fim de 3, e era intermeado, eram 2 módulos, um mês de pausa para os alunos desenvolverem as atividades, depois mais 2 módulos outro mês e finalmente mais 2 módulos e a conclusão do curso. Para além disso, o que eu sei, isto é, o que é que falta aqui no livro? Falta aquilo que seriam os exercícios. Eu, por acaso, deixei ficar alguns. Não em fórmula
de trabalho, mas em fórmula de reflexão. Isto é, não se pede às pessoas que me enviem o resultado da pesquisa ou da investigação que eu pretendo que façam, ou da resposta e o comentário aos textos que eu apresento, mas deixo ficar esses textos e convido as pessoas a fazer essa reflexão. Brevemente, cada um dos temas, o que é que ensina a quem percorrer os capítulos desse respectivo tema? Pois, no fundo, como dizia, temos seis temas e, começando pelo primeiro, que tem como título a fé como forma vital e a forma expressiva da existência humana, no fundo procura convidar o leitor a ver na sua vida cotidiana, nas suas expressões de vida, como a fé é uma realidade necessária, imprescindível, e como ela abre um horizonte diferente à sua própria expressão vivencial. Depois temos um segundo módulo ou um segundo capítulo, Itinerários Bíblicos da Fé. Procurei dar a esta parte exatamente o sentido da fé como um percurso, um itinerário. E mostrar naturalmente que nas diferentes tratados da Bíblia, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, nos diferentes conjuntos de livros, está presente exatamente esta dimensão itinerante, esta dimensão de procura, esta dimensão de busca e de resposta, de acolhimento e de resposta. Depois tem um terceiro capítulo, a fé como dom e resposta da liberdade, que é um pouco exatamente mostrar também outra dimensão que nós nem sempre temos presente. É que a fé, sendo naturalmente, implicando naturalmente a opção e a procura de cada crente, é também ela uma dimensão de gratuidade, de dom, de acolhimento e de resposta. Portanto, o diálogo que a fé implica, ou o diálogo que se estabelece através da fé entre o homem e Deus. Depois tem um capítulo, que é o quarto, sobre a eclesiologia, ou seja, a teologia fundamental da Igreja, lecionado pelo professor Borges de Pinho. Um quinto capítulo sobre a historicidade do caminhar da fé, mostrar como a fé está presente nos itinerários da história e como é que ela aí se vive. E, finalmente, a fé como dom e resposta à liberdade. Se a fé implica a liberdade para poder-se fazer esta caminhada, a fé é também ela uma resposta na opção que o homem dá a esse desafio dado por Deus. Portanto, temos aqui dimensões complementares. Eu creio que um dos aspectos interessantes desta obra, e que também esteve presente ao longo do percurso que fizemos, do curso que fizemos, é criarmos uma harmonia bastante substantiva entre os diferentes capítulos. Proposta, acolhimento, resposta e vivência. Vejo na capa do livro que são, portanto, seis os autores, não é? Sim, sim. José Frazão Correia, João Lourenço, Domingos Terra, Borges de Pinho, João Manuel Manuel Duque e Teresa Teresa Messias. Professores na Faculdade de Teologia. Todos eles são professores na Faculdade de Teologia, 4 em Lisboa, concretamente a doutora Teresa Messias, o doutor Borges de Pinho, o doutor Domingos Terra e eu próprio, e 2 em Braga, o professor José Frazão, que agora presentemente é o provincial da Companhia de Jesus em Portugal, e o doutor João Duque, que é também um homem ligado à teologia dogmática e que normalmente professores. Todos estes professores são pessoas, enfim, já com um percurso feito, uns já mais, entrados na idade, outros menos, como é o meu caso, mais, como é o meu caso, não menos, mas são pessoas que com uma grande dedicação e com um grande conhecimento. Portanto, eu acho que é um belíssimo livro de leitura. Também para o tempo de férias? Para o tempo de férias. Apesar do tema ser denso, diria. Apesar do tema ser um bocadinho denso, quer dizer, não é um tema leve como tal, mas é um tema... Mas neste aspecto também o próprio tempo de férias dá uma liberdade melhor para a gente, provavelmente sem outras grandes preocupações, poder aprofundar estas questões. E gostaria também de deixar, antes de concluir naturalmente, uma palavra de reconhecimento à editorial Paulus pela disponibilidade com que acolheram esta sugestão nossa, este pedido nosso, e também pela disponibilidade que têm manifestado para outras colaborações que se possam vir a acontecer para além desta, não é? E que eu espero naturalmente poder aproveitar para, ou seja, prestar um
um serviço mais alargado e tornar divulgando aquilo que a Faculdade de Teologia divulgando vai um pouco aquilo que fazemos e beneficiando também aqueles que se interessam por estas temáticas. Padre Lourenço, muito obrigado por ter estado neste programa a apresentar este livro. Espero que os leitores gostem. Esperemos que sim. Fica esta sugestão para, quem sabe, em tempo de férias, percorrer os grandes temas que fazem a fé da Igreja.